E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai discutir como vai ficar o banco de dados da nossa aplicação, sistema de reservas. Para isso eu vou utilizar o Draw.io. E aí a gente vê aqui em Draw.io, a gente tem a opção Entity. E aí a gente pode criar uma nova entidade e dar um nome. Cada entidade vai receber um nome de uma tabela. Então a gente já tem a tabela de usuários e a gente precisa espelhar o que tem lá na tabela para dentro da nossa interface. Por que é importante fazer isso? Porque no momento que a gente for criar as classes e as dependências dentro do Laravel, a gente já tem tudo o esquema pronto. Ou seja, eu sei quem depende de quem e quem deve servir a quem. O usuário é uma tabela base, porque ela vai servir o ID, o nome para outras tabelas. Na tabela de usuário a gente vai ter o ID, o nome, o e-mail e a senha. Por padrão, o Laravel ele cria um e-mail de verificação. Então ele um e-mail de verificação. Então ele coloca um e-mail verify ID. Ele coloca um token para lembrar, que é o remember underline token. E ele também cria mais dois campos que indicam quando foi criado o usuário e qual foi a última atualização feita pelo usuário. Note que eu não estou determinando aqui que tipo de dado ele é, tá? Simplesmente estou criando essa tabela. Próximo passo, uma nova tabela. Então vamos discutir aqui o que precisa para esse sistema aqui funcionar. Foi discutido a opção de ter uma limitação de reservas por usuário, como se fosse um voucher. Nesse voucher, a gente vai armazenar o ID do voucher, o ID do usuário, o semestre de validade desse voucher e a quantidade. Nota que o ID do usuário vai ser uma chave estrangeira. O que isso quer dizer? Ele tem uma dependência com o usuário. Então a gente precisa selecionar o tipo de relação que vai ter entre usuário e voucher. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma dependência de 1 para 1. A gente vai conectar o ID do usuário com o ID user de voucher. Note que agora se você mexer, ó, a linha acompanha a ligação. Bom, resolvido o problema do voucher, agora a gente precisa criar os outros itens que vão compor todos os nossos relacionamentos. Então a gente vai precisar de um esquema para reserva, né, e essa reserva vai guardar alguns dados. Então vamos dar uma olhadinha primeiro aí o que ele vai guardar para a gente. Trocando o tipo de elemento de tabela aqui, ó, vamos usar o mesmo que a gente usou em voucher. Essa aqui vai ser nossa tabela de reserva. A tabela de reserva ela vai depender do usuário. ID usuário, o ID da reserva, precisa ter uma data de reserva e um horário.
Ah, mas onde fica o equipamento? Então, aqui a gente está gerando o controle da reserva. E aí a gente precisa criar uma ligação entre o usuário e essa reserva. Aí a gente vai usar um para muitos. Então, agora a gente tem que criar uma outra tabela que vai conter o item dessa reserva, né? Que pode ser um equipamento de som, pode ser um data show, pode ser a reserva de um espaço, como uma quadra, como um anfiteatro. Seu ID, um nome, uma descrição e o seu status. E esse status vai indicar para a gente se ele está em pleno funcionamento, né, ele está disponível, ou se ele está em manutenção. Imagine que o data show deu problema da lâmpada, então esse status é o que vai tornar esse equipamento disponível ou não, vai informar se ele está disponível ou não para reserva. Então temos usuários, temos reserva, temos voucher e o item. Agora a gente tem que criar um item reserva, né, que é o relacionamento entre reserva e o item. Esse cara aqui, ele vai ter duas chaves estrangeiras, uma ligada a item e uma ligada à reserva. Fora a sua própria chave de identificação, que vai ser a sua ID. Vou colocar ID equipamento, mas o melhor é ID item, porque o ID, esse ID tem que ficar claro para a gente identificar qual tabela ele está puxando. E agora criar primary key, né? Então a chave primária dessa tabela. O que é chave primária e chave estrangeira? A chave estrangeira é uma dependência de outra tabela. E a chave primária é o que torna única essa chave, né? Ou seja, esse registro dentro de toda a tabela. Dessa forma eu consigo criar um rastreamento de quem locou e quando locou cada objeto ali dentro. Esse é o esquema básico, mas notem, assim que a gente criar essas tabelas dentro do Laravel, ele vai criar também mais dois campos em cada tabela, que é o createAté e o updateAté. Campos que vão deixar a gente criar um tipo de controle dentro dessas tabelas, indicando quem emprestou o que e quando foi emprestado um elemento. Opa, tá errado isso aqui. Chave estrangeira é para lá. E aqui é a ligação. Uma vez que você cria ele desse jeito, você pode alterar o posicionamento para ele ficar mais visível, né, de quem está fornecendo o que, de onde e para quando. Então vamos dar uma ajeitadinha aqui nesse plano. Trocar a chave de posição, né, colocar do outro lado da tabelinha. E aí ficou legal, né? Então temos aí nosso esquema: usuário, voucher, reserva, item reserva, ID, item, né? Então tá aí nosso esquema. Esse vai ser o banco de dados que a gente vai criar dentro do Laravel. Então, obrigado por ter sido até aqui e até a próxima aula.